Um dos problemas enfrentados pelos pais em relação aos filhos é na hora de largar a chupeta, a mamadeira. Tem gente que promete coisas, tem gente que até desiste, tamanho poder de persuasão da criança. Mas qual a idade correta para deixar tudo isso de lado? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, tem chupeta, mamadeira e tem fralda também, tem fralda né? também. São três coisas que dão trabalho para os pais. Três problemas, entre aspas, aí que os pais ficam muito preocupados na hora de abandonar ou trocar o hábito, né? Tem idade certa para cada uma delas? Tem. Depende muito da maturidade da criança. Vamos começar falando da chupeta e da mamadeira. Então, a chupeta e a mamadeira, eles lembram o vínculo afetivo com a mãe. Então, são dois instrumentos, vou chamar assim, são dois instrumentos um pouco difíceis de serem trocados pela criança, né? Porque justamente por relembrar esse vínculo. Então, se você quiser fazer uma experiência em casa, você pergunta para o seu filho que usa chupeta: qual é o gosto da sua chupeta? A maioria das crianças responde que tem gosto da mãe. Ou senão aquelas crianças que têm o paninho, que eles ficam cheirando aquilo. Qual é o cheiro do seu paninho? Ah, tem cheiro da minha mãe. Na verdade, não tem o cheiro da mãe, mas aquilo lembra o vínculo. Então, é a sensação do conforto, né? Tem criança que chupa a chupeta só por conta da sensação que tinha quando mamava o peito. Ou senão, crianças que têm pouca atenção dos pais, são aquelas crianças que têm mais dificuldade na hora de deixar a chupeta e a mamadeira. Então, a gente precisa, para quando vai pensar em tirar esses hábitos da criança, precisa avaliar o grau de maturidade e de dependência dessas crianças, primeiro de tudo. Agora, tem uma idade mais ou menos que não dá para deixar, mas não, aí já passou da idade, aí é muito? Sim, então, primeiro de tudo, tem a questão da saúde da criança, né? Então, a chupeta e a mamadeira são hábitos deletérios que podem prejudicar a arcada dentária da criança. Além disso, se não tiver determinada higiene, determinado cuidado com esses instrumentos ali, pode ter as crianças podem ter doenças respiratórias recorrentes por conta da contaminação por bactérias, fungos, etc., né? Nós podemos dizer que até os 3 anos é aceitável. Depois dos 3 anos já não é mais aceitável, porque até os 3 anos a criança está ainda na fase oral, né? A fase que ela tem a necessidade de colocar coisas na boca para conhecer, necessidade de colocar as coisas na boca para se sentir segura, né? Então, a mesma coisa que acontece, vamos entrar um pouquinho, quando a criança tem o hábito de morder. Até os 3 anos, isso acontece porque é a fase dela conhecer pela boca. Então, por isso que até os 3 anos a gente aceita. Depois dos 3 anos, a criança já tem condição de entender que eu não preciso mais da mamadeira para me sentir seguro, eu não preciso mais da chupeta para eu dormir e me sentir seguro. Eu posso ter outras coisas que proporcionam a mesma segurança, coisas que não são de colocar a boca. Vamos à pergunta que não quer calar. Como tirar? Como tirar? Muitos estudiosos aí dizem que a gente precisa dar um certo grau de maturidade para a criança, que a gente não pode trocar, que a gente precisa explicar para a criança: olha, você não pode chupar a chupeta, não pode usar a mamadeira e acabou. Eu não concordo com esse tipo de conduta, porque até os 3 anos, que é a idade certa, a criança ela não tem discernimento ainda daquilo que é certo e errado, das regras socialmente aceitas ou não. Por conta disso, é muito mais vantajoso você mostrar para a criança benefícios dela deixar a chupeta ou deixar a mamadeira. Então, a troca para essas crianças vale, porque elas vão se sentir privilegiadas se essa troca representa uma coisa que ela queira muito. Então, muitas crianças deixam rapidamente a chupeta ou a mamadeira com uma troca. E a gente tem que observar também que a retirada da mamadeira ou da chupeta nunca pode ser feita em um momento traumático. Então, se for perto da separação dos pais, a gente não tira a chupeta, nem a mamadeira. Se a criança estiver entrando na escola pela primeira vez, a gente não tira a chupeta nem mamadeira nessa época. Precisa de uma fase de adaptação. A criança ela precisa estar tranquila e bem adaptada à sua realidade, para daí sim tirar. Legal tirar as duas de uma vez ou não? Uma coisa de cada vez. Então, a chupeta seria a primeira coisa que a gente tira. Porque a chupeta é dependência mesmo, sabe? Aquela coisa de você
é o hábito para você se sentir mais seguro para dormir, né? Tem crianças que precisam da chupeta mais horas no dia. Então, isso deve ser começado pela chupeta. Como que começa, né? A chupeta deve ser retirada aos poucos. A mamadeira também, mas a chupeta, né, aos poucos. Então, tem criança que chupa a chupeta o dia inteiro. Então, a gente tira durante o dia, só deixa na hora de dormir. E depois, quando a criança adormece, você já retira e deixa longe da criança. Não perto, longe. Então, essa é uma maneira da criança ir abandonando o vício, sim, porque é um vício, né, da chupeta. E a mamadeira, quando ela tem 3 anos, 4 anos ali, a gente troca a mamadeira por um copo muito interessante, ou um canudo muito interessante, algo que faça barulho, algo que seja fantástico para ela. E diga, e sempre elogie, sabe? Fala, olha, você cresceu, olha, agora você toma igual todo mundo. Outra coisa que favorece isso é mudar o hábito da família. Por exemplo, se você quer que o seu filho deixe a mamadeira, e você o acostuma a tomar uma mamadeira à noite, antes de dormir, por exemplo, vai ser difícil dele abandonar a mamadeira durante a noite. Mas, se você convidá-lo para tomar um café, todo mundo junto na mesa, né, para tomar o leite ali, todo mundo junto na mesa, conversando, então fica mais fácil esse processo do que, né, tirando de uma vez. Agora, a mamadeira está ligada à alimentação também, Sim. né? Então, isso dificulta. Mas eu já vi casos, por exemplo, assim, vou te dar uma boneca, daí você para de chupar a chupeta. Paro. Sim. Aí ganha a boneca, deixa a chupeta uns dias, depois faz um escândalo querendo a chupeta de novo e devolve a chupeta. Sabe o que acontece? Isso acontece porque quando eu prometo que eu vou te dar uma boneca e você vai me dar a chupeta, o que os pais fazem com a chupeta? Guardam a chupeta. E daí, no primeiro sinal de desespero, eles devolvem a chupeta. O negócio é, tirou... Acabou, né? Não tem mais chupeta. Não, então, você trocou a boneca, trocou para sempre. A criança joga no lixo essa chupeta e nunca mais tem chupeta em casa. Os primeiros dias, Elaine, é sempre um pouco difícil. Então, as crianças podem ficar chorosas, fazer aquela manha, né? Mas é tudo questão de adaptação. Para isso, os pais precisam estar preparados também e se lembrarem, né, que isso é uma fase de adaptação. Vai ser ruim para a criança nos 2, 3 primeiros dias. Para a gente também é ruim, porque a gente fica com o coração apertado, né, de ver as crianças ali. Chorando. Mas faz parte da adaptação, faz parte do desenvolvimento. Então, a gente precisa ser seguro e firme nesse momento. Tirou. Não tem mais jeito. Não. Só para a gente fechar rapidinho, que a gente tocou no assunto, mas não falou, qual que é a idade ideal para já começando a tirar a fralda, então? A fralda varia também da questão da independência da criança, né, e dos hábitos que são dados desde pequenos. Depois de 1 ano de idade, quando a criança começa a andar, a gente já consegue começar a ensinar esses hábitos de fazer xixi e fazer cocô fora da fralda, né, sem fralda. A gente começa tirando a fralda durante o dia, e daí vai progredindo até tirar a fralda durante a noite. E é um trabalho diário mesmo. Isso. E assim, quando a gente tira a fralda, a mamadeira ou a chupeta, a gente não pode brigar com a criança. Se acontecer alguma coisa, ela quer a mamadeira essa noite, eu não joguei fora, dei ontem. Então, se eu dei ontem, hoje eu vou ter que dar de novo, sabe? A fralda é a mesma coisa. Se eu estou tirando a fralda, eu nunca posso expor a criança se, por exemplo, ela fizer xixi durante o dia e escapou, né? Não. Uma coisa errada que os pais fazem é ter um piniquinho, sabe? E coloca aquele piniquinho no meio da sala para a criança fazer um xixi ali. Ou senão no corredor da casa, sabe? Tem que ser lugares, no banheiro. Isso, tem que ser, né, no banheiro. Tem que acostumar a criança naquele lugar. Aquele lugar é o lugar de fazer as necessidades. Então, ir acostumando desde pequenininho. Senão vira confusão. Senão vira confusão. Obrigada mais uma vez.